Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Sábado da quarta semana da Quaresma. Evangelho do dia, retiro quaresmal, um tempo de oração, de graça. Liturgia da palavra. Hoje é dia 20 de março de 2021. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Evangelho do dia. Que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite que Ele nos deu e colocando na mão do Pai esse novo dia. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela bênção da noite que tivemos. E agora, Deus, colocamos diante de Ti esse novo dia. Que seja um dia de paz, um dia de bênção, um dia, Deus, da Tua graça na nossa vida. Continue conosco, Pai, nos ajudando, nos dirigindo, nos guiando, e que possamos viver esse dia para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que alegria você que está assistindo ao vivo, como a Patrícia, Josiane, Márcia Valéria, Lígia, Tereza Pereira, todos vocês que estão aí ao vivo, querida Gisele Gobi, Maria Lúcia, Gessé e Carmen, Euzi Melo, nosso irmão Luiz, a Sônia, Maria Regina e Carlos, Joana Melo do Cléder, que alegria, Joana, a Joaninha, Herodia, Deus abençoe a Nancy, todos vocês que estão ao vivo com a gente, você que vai assistir depois pelo YouTube, pelo WhatsApp, ou aqui no Facebook em outro horário, escreva aí, estou assistindo agora. Se você assistir pelo YouTube, pelo meu canal, escreva aí embaixo, faça um comentário. Coloca teu nome, tua oração, teu pedido, para que a gente possa interagir com você e orar por você em nome do Senhor Jesus. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo, não esqueça de compartilhar para os seus amigos. Tudo que é bom, nós temos que compartilhar. Amém? Sejam bem-vindos a Luiz, Suzete, todos vocês, Alice, nesse sábado maravilhoso, Sueli Vieira Fernandes, lá de Porto Velho, Eloné de Cabral do Rio, Joana Melo, de Rondônia, cidade linda de Ji-Paraná. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós cremos na graça do Senhor, nós cremos na bênção do Senhor. Hoje é sábado da quarta semana da Quaresma. Amanhã é o quinto domingo da Quaresma, é o último domingo da Quaresma, porque o outro domingo já é Semana Santa. Domingo de Ramos é o início da Semana Santa. É o sexto domingo da Quaresma, mas é o domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Amém? E é uma coisa linda essa semana, querido. Semana Santa é muito especial. Semana Santa é uma semana muito rica, mas muito rica mesmo. Amém? Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida. Martinha, Joel Moreira, todos os irmãos e irmãs que estão conosco ao vivo, você que vai assistir depois, Deus abençoe. Valmir, Neuza, Eni e tantas outras pessoas bonitas que vão assistir. Maria Lúcia, Gardiná, em nome de Jesus. Vamos ao nosso evangelho de hoje. Maria Luísa, vamos ao evangelho de hoje, Diná. Hoje, nesse dia maravilhoso, dia 20 de março, sábado da quarta semana da Quaresma, sábado da semana 4 da Quaresma, um tempo especial, um retiro lindo, né? Tempo de arrependimento, tempo de conversão. E o evangelho de hoje é João 7, 40 a 53. João 7, 40 a 53. Abre sua Bíblia, você que tem nosso lecionário, também pega aí o seu lecionário. Amado Rodrigo Sardinha, nessa Quaresma, nesse retiro quaresmal, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, João 7, 40 a 53. Quando ouvir essas palavras,
Alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas o povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe: será que a nossa lei condena o homem sem primeiro ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querida Luzia Mota dos Santos, querida Neia Cias, queridos irmãos e irmãs, essa é a palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo conosco. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos ainda no discurso de Jesus de ontem. E na conversa, no debate, na discussão dos judeus contra Jesus. Eles estão, querida Ana das Graças, tentando desconstruir Jesus, tirar a autoridade de Jesus. Jesus está na fé dos tabernáculos, no templo, rodeado de um monte de gente, teólogos, né? E eles começam a questionar sobre Jesus. E agora, querido, vocês percebem nesse momento da palavra o que acontece? Vamos ver. Quando ouviram essas palavras, as palavras de Jesus, alguns do meio do povo diziam: verdadeiramente é um profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros perguntavam: por acaso Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então, diante da palavra de Jesus, querida irmã Irma, Margarida Muniz Hermes, diante da palavra de Jesus, Ana das Graças, algumas pessoas dizem: glória a Deus. Houve uma pausa aqui no sinal da nossa internet, né? Mas olha bem, amado, preste atenção nisso que eu quero compartilhar com você. Diante do discurso de Jesus, algumas pessoas dizem: ele é um profeta. Ele é um profeta. É um profeta como Jeremias, como Isaías, como João Batista, como Malaquias. Ele é um profeta. Desculpa. Outros. Esfriou aqui, ontem teve 12 graus. Outros diziam: ele é um Cristo. Ele é o Cristo de Deus. Desculpa. Outros diziam: não, ele não é o Cristo de Deus. Ele é um charlatão. Ele é um enganador. Então, diante da fala de Jesus, nós temos pessoas que afirmam que Jesus é profeta, pessoas que afirmam que Jesus é o Cristo, o Messias, e outros que afirmavam que ele era um charlatão.
E até hoje é assim, amado. Para algumas pessoas, Jesus foi um grande homem, foi um homem de muita luz, foi um grande profeta do passado, não é? Para várias religiões, Jesus foi um profeta. Para aqueles que têm a iluminação da palavra de Deus, Jesus é o Cristo, é aquele que veio do céu, é o Messias. Essa é a revelação da palavra. Para aquele que não crê e não tem um mínimo respeito, Jesus foi um charlatão do passado. Amados irmãos e irmãs, as pessoas são livres para fazer suas escolhas, suas conclusões. Agora, todos nós seremos responsáveis pelas escolhas e conclusões que fazemos. A pessoa está livre para crer ou não crer, para aceitar ou não aceitar. Mas todas as pessoas serão responsáveis no juízo de Deus sobre a opção que tomaram, sobre o que aceitaram ou o que deixaram de aceitar. Alguns com muito respeito, mas sem conhecimento, diziam: ele é um profeta, no nível dos outros profetas. Outros, com muita sinceridade, diziam: ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é aquele que o povo de Israel espera. E outros, os teólogos, os sacerdotes, as autoridades religiosas, diziam: ele é um charlatão, porque ele vem da Galileia e o Cristo tem que vir de Belém, terra do rei Davi. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado na Galileia. E eles não sabiam disso. Mas eles criam um argumento para não crer. Aquele que crê em Jesus sempre vai aceitar os argumentos da Bíblia. Aqueles que não creem em Jesus sempre vão criar argumentos para não crer, para não aceitar, para não se converter. E é, amados irmãos e irmãs, nessa conversa, nesse debate, que o versículo 43 diz: assim houve divisão entre o povo por causa dele. Se cumpriu a profecia que Deus deu para Maria através de Simeão, que em Jesus as pessoas teriam que tomar suas decisões. As pessoas iriam se dividir, ninguém ia ficar neutro. Pela fé, alguns iriam ser edificados. Pela fé, alguns seriam derribados. Todos os corações, de certa forma, teriam que reagir a esse Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim: assim houve divisão entre o povo por causa dele. Por quê? Uns achavam que era profeta, outros aceitavam como Messias, e outros simplesmente diziam: ele é um charlatão. E eles começaram a discutir entre si, esses judeus. Jesus está dentro do templo. Eles começam a discutir: quem é esse Jesus? E aí, amados irmãos e irmãs, o versículo 44 diz assim: alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Isso nós já sabemos. Os judeus já queriam matar Jesus, prender Jesus, tirar Jesus de cena, fechar a boca de Jesus, fazer com que Jesus parasse de ter discípulos. Alguns viam Jesus como uma ameaça religiosa, ou como uma ameaça política, ou como ameaça econômica. E eles tentaram prender Jesus, mas não puderam. E ontem o evangelho terminou assim: eles não puderam porque sua hora ainda não havia chegado. É dessa forma que a gente percebe a soberania de Deus. Nada, Teresa Pereira, acontece fora da hora. Nada. Nada acontece fora do projeto de Deus, fora do plano de Deus. Todas as coisas que acontecem
acontece dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus. Assim é o Senhor Jesus, amado. Nós cremos no Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus. E no momento, pastor Orlando, que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos descansar. Nada acontece fora do tempo. Amém? Nada acontece fora do tempo de Deus. Eles não conseguiram prender Jesus. Nem os soldados conseguiram prender Jesus. Olha o que diz, amado. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Então é interessante, não eram apenas as pessoas que queriam prender Jesus. Os sacerdotes fariseus mandaram os soldados do templo ir lá prender Jesus. Foram lá para amarrar Jesus, para prender Jesus, para tirar Jesus do templo, para tirar Jesus dali. Os guardas que tinham essa autoridade, que tinham esse poder, quando eles vão prender Jesus, eles voltam sem Jesus, eles não prendem Jesus. E a Bíblia diz assim: por que vocês não o trouxeram? 46. Eles responderam: jamais alguém falou como esse homem. Gente, os guardas do templo ficaram impressionados com o que Jesus havia falado, com as palavras de Jesus, com a doçura de Jesus, com a presença de Jesus. Amado, até os guardas do templo, homens brutos, estúpidos, treinados para o combate, até esses guardas do templo se curvaram diante da palavra de Jesus. Eles falaram: olha, ninguém fala igual esse homem. Por isso, amado, quando você lê o Evangelho com o espírito convertido, com o espírito de arrependimento, com esse espírito quaresmal, quando você lê o Evangelho, você é impactado pelo Evangelho. Quando você lê Wagner, da Igreja Metodista em Lorena, o Evangelho, você é impactado por esse Evangelho. Os guardas não conseguem prender Jesus. Vamos segurar ele. Não, vamos ouvir o que ele está falando. Acabou. Jesus falou 15 minutos, meia hora, 2 horas, e os guardas ficaram ali tomados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, amado, pode ser a pessoa mais dura, se ela ouvir o Evangelho, aleluia, e a graça entrar na vida dele, acabou. O coração dele se quebranta. Por isso, amado, ninguém, preste atenção, ninguém é impossível de ser salvo. Ninguém. Ah, pastor, a minha filha não tem jeito, o meu filho não tem jeito, meu marido não tem jeito. É mentira. Se a graça de Deus alcançar essa vida, o Evangelho entrar nesse coração, vai acontecer igual aconteceu com esses soldados que voltam dizendo assim: ninguém falou como esse homem, jamais alguém falou com esse homem, jamais alguém falou como esse homem. Imagina que graça você ouvir o Evangelho da própria boca de Jesus, que Jesus falava cheio do Espírito Santo. Jesus falava cheio da bondade de Deus. Jesus falava demonstrando amor. Amado, os olhos de Jesus ficavam cheios de amor, porque Jesus é Deus conosco. Jamais alguém falou como ele. E aí, as autoridades, os sacerdotes, os fariseus disseram aos guardas, será que também vocês foram enganados?
Será que vocês também foram enganados? Porque para esses fariseus, Jesus nem era profeta, nem era Cristo, era um enganador. Então vocês foram lá prender e foram enganados? Aí eles falam uma coisa interessante, que embaixo acaba sendo, né, falado ao contrário, há uma contradição. Diz assim: por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Algum sacerdote, algum fariseu, algum dos principais judeus creu nele? Mas esse povo que não tem a lei, esse povo maldito, esse povo que creu. Olha o que ele diz, ó. Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Não teve nenhum principal sacerdote, nenhum príncipe dos judeus, nenhum fariseu, nenhuma autoridade, ninguém crê nele. Mas Nicodemos, que era um dos principais sacerdotes, um dos principais judeus, era do Sinédrio, Assembleia dos Judeus de renome. Ele creu em Jesus. Ele foi ter com Jesus. Tanto é que quando os fariseus falam essa bobagem, ele defende Jesus. Amado, quantas vezes acontece isso? Você vai à igreja, você é bobo, você é maldito, você é fanático. Você crê em Jesus, vê se algum intelectual crê. Você é fanático, você é burro. Não é? Nós sabemos que grandes intelectuais são servos de Deus. Philip William, que em 98 ganhou o Prêmio Nobel da Física, ele de segunda a sábado ele trabalha. E domingo ele é professor na escola dominical numa igreja metodista. Professor de escola dominical na igreja metodista, dos maiores cientistas que trabalham com átomos. Um grande físico, Philip Williams. Só que tem, amados irmãos e irmãs, nós que somos chamados muitas vezes de fanáticos, de malditos, de doidos, nós somos apaixonados pela palavra de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é vida. Nós não desistimos do Evangelho, nós não desistimos da igreja, que é o corpo místico de Jesus. Nós não desistimos do Senhor Jesus. Senhor Jesus é o nosso Deus, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo do Deus vivo que veio habitar entre nós. Nós queremos continuar nessa loucura. E os fariseus dizem: olha, esse povo que não tem lei é maldito. Não tem importância, querido. Nós continuamos com Jesus. Nós amamos Jesus. Glória a Deus. Como disse uma cristã, uma mística cristã do século XVIII, ela disse assim: ainda que não existisse inferno, eu temeria. Ainda que não existisse céu, eu o amaria. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos apaixonados por Jesus. Por isso nós somos membro de uma igreja. Por isso nós somos fiéis ao culto, ofertantes, dizimistas. Amamos a casa de Deus. Amamos as pessoas. Amamos os ministérios. Amamos o trabalho na obra de Deus. Porque a nossa paixão por Jesus leva-nos a servi-lo na pessoa do próximo e na pessoa da igreja. Amado, eu amo tanto Jesus que eu sirvo Jesus na pessoa do próximo e na pessoa da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos esses guardas que voltaram dizendo: jamais alguém falou como ele. Talvez para eles nós somos os malditos que não temos a lei, mas temos o evangelho da graça e da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa é uma palavra tremenda. Aleluia. Uma palavra de Deus.
E a Bíblia diz, amado, Nicodemos, eles acabaram de falar assim, será se ou alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Aí aparece no versículo 50 Nicodemos, que creu. Nicodemos é um dos principais judeus. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou aos fariseus, será que a nossa lei condena o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? O Sinédrio não ouviu Jesus nunca. Quando o Sinédrio ouviu Jesus, já ouviu para condenar, forjou testemunhas. Ninguém se aposta a Jesus, fala para a gente qual é a sua doutrina. Ninguém fez isso. Pelo contrário, Wilson Júnior e Maria Lúcia Daniel, fazendo aniversário hoje, parabéns. Eloned, eles simplesmente levam Jesus e condenam. Mas Nicodemos fala, nossa lei permite que a gente julgue alguém sem ouvi-lo? Né? Sem saber o que ele fez? Eles responderam para Nicodemos, por acaso você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta? E cada um foi para sua casa. Por acaso você é da Galileia? Está defendendo o Galileu? Da Galileia não se levanta profeta? Amados, sabemos Jesus é de Belém, não da Galileia. Mas como ele nasceu da Galileia, como ele veio da Galileia, o que acontece, querido, que Jesus Nazareno ou Jesus Galileu era um judeu de segunda classe. Todo judeu da Galileia era discriminado como judeu de segunda classe. Judeu que não tem a cultura de Jerusalém, que não tem a teologia de Jerusalém, né? Quase um judeu da diáspora. O judeu de Jerusalém era um hebreu. O judeu da Galileia lá para cima, talvez era um helênico, judeu helênico, um judeu grego, um judeu da diáspora, um judeu longe. E aí, para alfinetar Nicodemos, eles falaram, você também é da Galileia? Você também é um judeu de segunda classe? Veja que da Galileia não levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Apenas debateram, não quiseram ouvir o testemunho dos guardas, não quiseram ouvir o testemunho das pessoas que falavam que Jesus era Cristo, não quiseram ouvir Nicodemos, e o pior, pastor Elias, não quiseram ouvir Jesus. Eles não escutam Jesus, não escutam aqueles que diziam que Jesus era profeta e Cristo, não escutam os guardas, o Wilson Júnior, e nem escutam Nicodemos, e muito menos escutam Jesus. Amado, quando nós paramos para ouvir Jesus, nós somos transformados pela palavra de Jesus. Quando nós paramos para ouvir Jesus, nós voltamos igual esses soldados aqui do versículo 46. Jamais alguém falou como este homem. A palavra de Jesus, ela transforma a nossa vida. Ela muda o nosso coração. Agora, preste atenção numa coisa, querido. Jesus não saiu do trilho por causa dos outros, do comentário dos outros, da crítica dos outros, das pedradas dos outros. É isso que Deus está falando com você agora, irmã das graças, irmãos e irmãs. Não mude a tua fé em Jesus. Não deixe de crer em Jesus. Não fique fraco. Não saia da igreja. Não troque de igreja por causa dos outros. Permaneça no trilho que Deus te colocou.
seja luz, dê frutos aonde você está plantado. Em Petrópolis, aqui em Friburgo mesmo, tem essas montanhas bonitas, e no meio das montanhas, naquelas pedras, né, você vê plantas ali naquela pedra. E algumas têm flores, outras têm pequenos frutos. Pássaros vão ali fazer ninhos. Amado, elas estão numa pedra, mas ainda assim deram frutos. Floresça onde você está plantado. Floresça onde você está plantado. Não mude por causa dos outros. Não pare de crer por causa dos outros. Não saia da igreja por causa dos outros. Não desiste de ser fiel, dizimista, ofertante por causa dos outros. A tua fé tem que ser totalmente independente dos outros. É fé em Jesus. Dessa forma, você consegue ser bênção para o próximo, fazer justiça, andar em retidão e abençoar todos. Se você estiver sendo influenciado por Jesus. Por isso que o princípio do fracasso é você agradar todos. Não existe nenhum versículo na Bíblia que manda você agradar o homem. Manda você amar o próximo. Agradar é somente a Deus. Eu vou agradar a Deus e vou amar o próximo. Jesus foi criticado pelos fariseus. Aqueles que creram em Jesus foi chamado de malditos que não têm lei. Os guardas foram criticados como discípulo de Jesus. Nicodemos é chamado de Galileu, judeu de segunda classe. Mas ninguém colocou a mão em Jesus, porque não tinha chegado a hora, pastora Marinice. Amados irmãos e irmãs, permaneça com Jesus. Fica firme com Jesus. Trilha no caminho de Jesus. E você será tremendamente abençoada pelo Senhor. A sua vida é um milagre, a sua vida é uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós cremos que o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. É o Deus encarnado. É aquele que veio habitar entre nós. É Deus conosco. E veio trazer a vida eterna. Jesus que é um com o Pai. Jesus que quem olha para o Senhor vê o Pai que o enviou. Que essa palavra de hoje, Pai, fique no nosso coração. Porque jamais alguém falou como o Senhor. O Senhor tem palavra de vida eterna. O Senhor coloca esperança no nosso coração. O Senhor continua nos dando sonhos. O Senhor é o único que faz a nossa vida valer a pena. Porque o Senhor nos dá a vida eterna. O Senhor é o único que faz também a nossa morte valer a pena. Porque o Senhor nos dá a vida eterna. Continue conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amado, essa vida é linda e maravilhosa, porque ela é uma antessala para a vida eterna. Eu li essa frase e gostei muito. Vamos então orar. Hoje a Maria Lúcia Daniel fazer aniversário. E nós vamos orar ao Senhor. Orar pelo tornozelo da Ana das Graças, né? Orar pela Marina. Tem que operar, tem que melhorar da escara para poder operar. Deus dê graça, Marina. Orar pelo Gilson, da Marcela. Também que ele seja curado daquelas escaras e que ele venha sair do coma, 4 meses em coma. Orar pela Paulinha, que está aí na fila do transplante. Pastor França, que segunda-feira fará uma cirurgia no estômago para tirar um tumor maligno. Irmã Zuleika, também tratando de um tumor do pulmão. Amém?
aqui na nossa cidade, nosso querido irmão Osmar, a Ivete, a Moisete, Luzia, a irmã Maria, do pastor João Batista, né? A irmã Regina Helena, tratada de ansiedade, a querida irmã Dilmar, né? Irmãs que necessitam da graça do Senhor, idosas, doentes. Orar por você que precisa. Nosso irmão Rodrigo Evanil, nossa irmã Madalena, querida Cléia Leobina, Mirna, Tereza, Penha, amém? Por toda a sua família. Nós vamos orar nesse momento, pelos seus pedidos de oração, amém? Pela sua igreja, pelo seu pastor, por esse tempo, né? Orar pela Gabriela, pelo pastor José Mauro, pelo pastor Elias, a nossa igreja, né? A igreja que nos deu essa cruz maravilhosa aqui, olha, foi a igreja do pastor Elias que me deu. Então, de vez em quando estou trocando, porque são cruzes que eu recebo de carinho. Aquela colorida veio da onde, mãe? Do Chile, né? A irmã Júlia que trouxe para mim. Então, estou sempre trocando um pouquinho. Mas vamos orar nesse momento, amados, não é? A Marlene, amiga da minha família, né, Lonete? Vamos estar orando, pedindo a graça de Deus sobre a Penha, a Gobi, sobre a Neuza, estava muito resfriada. Não vem para Friburgo agora, Neuza. Ontem estava 12 graus. Hoje o máximo vai ser 26 e o mínimo 12. É uma queda muito grande, né? Muito bom. Então vamos orar por todos vocês e orar pelo Brasil, né, amados? Alguém fala, nós estamos no fim do poço. Então, já que chegamos no fim, agora vamos começar a subir e sair desse poço de pandemia, de tristeza. Daqui a pouco tudo vai estar resolvido. Eu creio com certeza que daqui a pouco nós vamos estar em vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então pelos pedidos de oração. Ah, que legal, agora que eu entendi, Gabriela. Muito bom. Vamos orar nesse momento. Senhor, colocamos todos os pedidos nas tuas mãos. Todas as pessoas que estão assistindo ao vivo agora, todas as pessoas, Senhor, que irão, ó Deus amado, Pai amado, ó Deus, assistir depois, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, quanto pelo WhatsApp. Deus amado, pedimos, ó Deus, que essas pessoas sejam abençoadas por Ti. Obrigado pela Maria Lúcia Daniel, que hoje faz aniversário. Obrigado, ó Deus, pela nossa vida, nossa igreja. E por esse evangelho que falou tanto ao nosso coração. Abençoa o pastor Elias que está conosco, pastor Orlando Lima Júnior, pastora Deise, Maria do Carmo Prata, Marinice. Abençoa teus filhos e filhas, Senhor, que estão, Pai, nessa caminhada quaresmal. Senhor amado, seja conosco e nos dê, ó Deus, um dia abençoado. Eu abençoo cada pedido de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, amanhã é o 5º domingo da quaresma. É o último domingo da quaresma, porque o outro domingo já é Semana Santa, né? Chamado de domingo de Ramos da Paixão. Ramos, por causa da entrada triunfal de Jesus. Paixão, porque é o último domingo antes da solenidade da morte do Senhor. Então, Ramos da Paixão. Então, amanhã nós vamos estar comentando o Evangelho às 10 horas da manhã, também aqui pelo Facebook. Só que tem que ir lá na igreja, nesses domingos quaresmais,
nós temos ministrado Santa Ceia, né? Tem sido um tempo muito gostoso. Então amanhã a gente lê a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Então amanhã o comentário do Evangelho é às 10 horas da manhã. E se Deus quiser e permitir, amém, queridos? Segunda-feira, 8 horas da manhã, estamos aqui para a nossa quinta semana da Quaresma e última semana da Quaresma. Então, se Deus quiser e permitir, se for a vontade dele, nós estaremos aqui segunda-feira, 8 horas da manhã, para fazer a vontade do Senhor. Compartilhe esse vídeo, que você tenha um sábado maravilhoso. Shabbat Shalom. Um beijo. Com Jesus é só vitória. Cristiane Tavares, Ricardo Gonçalves. Um beijo para vocês. Com Jesus é só vitória. Shabbat Shalom. Tenha um final de semana abençoado, de graça, de bênção. Que o culto na igreja que você congrega seja maravilhoso e que Deus abençoe poderosamente sua vida. A paz! Beijo! Pastor Elias Fialques.